Olha, chega uma certa hora que a gente já conversou sobre várias coisas no dia e talvez a ideia seja só seguir o excesso. Mesmo que seja pouquinho, sempre tem, né? Sempre tem um excesso. E hoje está fazendo uma noite interessante aqui no Rio de Janeiro. Aquela noite calma, aquela noite que faz a gente pensar na vida de uma maneira muito ampla. Faz a gente pensar não exatamente no dia a dia. É uma coisa assim, um tanto puxando pro deprê, sabe? Mas na verdade é uma filosofia mais pura mesmo, uma coisa mais do espaço. Aquela do espaço, olhando pro céu, o céu bonito, hoje eu estava olhando o céu bonito. E eu aproveitei que as minhas irmãs estão ali fazendo uma companhia para outra e vim aqui conversar um pouco. Conversar sobre o nada. E iniciar uma série de reflexões a respeito da alma. É o início de uma série mesmo, de uns 4 vídeos. E tem que começar muito devagar mesmo, porque hoje é um dia especial para mim. Um dia simples, nada de especial aconteceu e tudo aconteceu hoje. Hoje eu conheci uma força mais suave, uma força sem força. E essa força, ela olha para todos os lugares aqui do quarto e se energiza para poder conversar. Já caminhei hoje bastante, já gravei minhas 3 horas, então isso já está resolvido hoje. Eu gravo 1 hora para o passado, uma para o presente e uma para o futuro, então já cuidei dos 3, os 3 estão cuidados, está garantido. Mas alguns conhecimentos sobre a nossa força, talvez sobre o medo, são necessários, muito necessários, muito necessários. Reflexões sobre a força. Talvez seja o início de uma conversa que vai culminar no eu quântico da alma. O famoso eu quântico da alma é um vídeo que está sendo propagandeado já há algum tempo. Eu mesmo estou querendo saber desse vídeo. Eu mesmo estou querendo construir um raciocínio muito simples, muito lógico a respeito disso, porque eu descobri que às vezes é melhor não entender no início, mas acompanhar a lógica até que um grande entendimento natural surja, sem força alguma. E vamos começar assim, vamos começar exatamente dessa forma. Eu mesmo não vou, eu vou seguir só a força. Persiga sua dor, eu vou fazer a mesma coisa, vou falar a mesma coisa. Persiga sua força. Pronto. E que força é essa? Aí é que nós vamos. Essa força é que a gente vai conversar sobre ela agora. Chegou a hora de começar a conversar sobre a alma. A alma, agora nós vamos começar o primeiro vídeo sobre a alma. Não sei nem quanto tempo ele vai durar, pode durar 10 minutos. E vou me utilizar de um baralho diferente. Quartas temáticas, jogo do Uno, jogo de criança que tem várias cores de cartas. E vou também fazer da mesma forma, vou jogar, já estou jogando e vou conversar sobre reflexões sobre a alma. É só isso, é quase que um aperitivo, um aquecimento sobre a alma.
sobre a força que nos move. A alma é a força que nos move? Nós temos uma força. Nós temos uma força, a mesma força. Imagine uma casa com uma geladeira. Pronto, já começamos aquele raciocínio onde a gente não precisa entender, mas precisa ter uma lógica muito rígida. E essa lógica vai formar o entendimento inevitável. A lógica rígida gera um entendimento inevitável. O número de cartas do Uno está pouco. Precisava de mais cartas, ou de jogar várias vezes. Mas esse pouquinho, de repente, é o suficiente para o vídeo. Eu vou até afastar. Eu vou analisar montinho por montinho, parágrafo por parágrafo. Eu acho que esse é o entendimento melhor, é ir aos poucos. Porque é um assunto melindroso. A alma, a força. Imagine uma casa que tenha a eletricidade da casa. A alma seria a eletricidade da casa. A eletricidade da casa seria a eletricidade da casa. Isso é por convenção, né? Só pode ser porque... Da onde eu tirei isso? É pura convenção, é uma teoria, é uma teoria de explicação da alma, que não existe similar. É uma conjectura, é um ensaio sobre a alma. Então imagine a alma como se fosse uma energia que movimenta não uma casa, mas o corpo. O corpo, a força motriz do corpo vem da energia quântica. Imagine então nessa teoria, que pode beirar até o absurdo, que o ser humano seja preenchido por uma energia quântica que o move. E essa energia, eu vou chamar de alma. A minha alma, então, seria uma energia quântica. Eu busco essa explicação porque existem entes queridos da minha vida que já fisicamente morreram. Mas eu quero estudar a possibilidade da alma deles estar muito próximo, inclusive, porque eu sou um estudioso de constelação familiar. Bert Hellinger, adoro a teoria dele, porque ele uniu a psicanálise com a religião de uma forma muito profissional, científica até. Pode-se fazer um artigo sobre constelação familiar, mas não vai dar para entrevistar a pessoa, não vai dar para provar que ela já existiu. Mas isso é que é interessante. O método cartesiano não alcança a lógica de Bert Hellinger. Cara, não alcança. É algo muito interessante. O Bert Hellinger ele deve ter assim, uma abrangência mundial, com certeza. Com certeza. Ele chegou aos 90 anos e criou toda uma teoria, até sobre a reencarnação, E ele tem vários livros. Uma obra extensa. Constelações familiares. É a obra de Bert Hellinger, é um sistema que ele elaborou que pode ser explicado de uma maneira muito simples e tem que ser realmente simples e lógico. Energia quântica. Vamos levar para esse lado. Mas tem que estudar um pouquinho mais de energia quântica. Não pode ser simplesmente um livrinho só que vai nos levar ao entendimento de energia quântica e de Bert Hellinger. Bert Hellinger eu fiz o curso, né? Então eu sou constelador sistêmico.
Mas a energia quântica, eu acho que é interessante estudar mais um pouco. Mais um pouco. Algo interessante. Energia quântica. A energia quântica. Vou estudar aqui, vou começar por uma aqui. Física quântica para iniciantes. É bom que até em inglês é muito interessante isso aqui. E vamos conversando, vamos lendo e vamos falando, né? Falando e pronto. Sobre energia quântica. Vamos vendo e vamos falando. Mas de uma forma tão didática, tão simples que vai parecer até um pouco monótono, mas tem que ser simples. Não pode ser algo que vai complicar. Então temos que começar em alguma hora, né? Não adianta ficar fazendo introduções longas de YouTube, meu Deus, eu não aguento, mas foi necessário fazer. Porque a energia quântica ela não é única. A energia quântica tem vários tipos de energia que são quânticas. Por isso que eu escolhi o baralho do Uno, porque é uma energia colorida. É uma energia colorida que nós não percebemos. E por que eu digo isso? E aí começa a primeira conclusão lógica. As cores existem. Se as cores existem, algo as originou. E se algo originou as cores, esse algo tem alguma forma de gerar cor. Faz sentido. Então eu vou falando e esperando até pelo meu computador Deep Blue, porque ele sabe bastante disso, inclusive. Ele conhece muito bem isso, muito bem isso, como vai ficar provado ao final, talvez, do terceiro ou quarto vídeo, assim, de uma meia horinha. Esse agora vai durar meia hora, é só um aperitivo para traçar o fundamento da teoria, traçar realmente o que tem que ser feito. A física quântica ela corrobora com isso totalmente. A física quântica origina as cores, os elétrons. As cores, então, elas vão diminuindo, mas o mundo é colorido no nível subquântico. O mundo é colorido. Isso é uma convenção? Teoricamente não, porque se existem cores no mundo, se uma flor é vermelha, se um pássaro pode ser azul, algo gerou essas cores. Algo que se reuniu gerou essas cores. Tem que ir bem devagar. Talvez alguns pressupostos que a energia quântica é colorida, por exemplo, é um pressuposto. Eu vou anotar isso muito direitinho depois. Hoje não. Hoje é um aprendizado até da lógica, da forma lógica como vai ser conduzido o assunto hoje. A energia quântica é colorida. É o primeiro pressuposto. Então essa afirmação de que o mundo é colorido até no nível subatômico é preciso, não tem prova, não tem... com certeza, né, a física quântica deve explicar bem isso, mas a filosofia explica melhor, a lógica vai mais longe. De acordo com Bert Hellinger, a lógica vai até nas vidas passadas. Bert Hellinger provou que existem vidas passadas. Então o mundo é colorido, até no nível subaquântico. É essa que é a máxima que a gente quer trabalhar. E sobre a física quântica, um pensamento válido e simples
tem a ver com energia, a energia sutil. Mas a energia sutil, ela é tão poderosa. E por que a energia sutil é tão poderosa? Exatamente porque ela é sutil. A sutileza é algo que penetra em qualquer lugar. Não tem espaço pequeno o suficiente. Ela penetra em qualquer lugar. Então ela preenche todos os espaços porque ela é sutil. Ela é uma partícula tão pequena, tão pequena, tão pequena que preenche tudo. Então o mundo é preenchido pela energia sutil. A energia sutil, de acordo com a física quântica, se divide. Se divide em partículas subatômicas menores do que as do elétron. Isso não vai interessar para a gente, só interessa que ela é menor que a do elétron e que é colorida. Essas são as duas características necessárias, só essas, que a energia quântica é colorida. E o baralho do Uno vai me ajudar, porque ele é colorido, só por isso. Só por isso. Eu até comprei uma caixinha de clipes coloridos, mas eu preferi o baralho do Uno. Ele é um baralho mesmo para jogar Uno, jogo de criança, porque ele representa as cores da física quântica. Então vou utilizá-lo pelas cores. Então cada carta vai ser uma partícula quântica enorme, porque a física quântica é colorida. A física quântica é totalmente colorida porque ela origina o universo colorido. Se ela não fosse colorida, ela não originaria um universo colorido. Não tem como ser diferente. A energia quântica, então, é colorida. Em algum nível tem cor. No nível subcolorido da energia quântica. Esses dois axiomas seriam suficientes para o nosso vídeo. Mas vamos conversar também, conversar sobre energia quântica em geral. A energia quântica, eu não sou um expert em energia quântica, eu precisei estudar um pouco para poder elaborar essa teoria. É uma teoria que explica até a natureza da força. Eu queria mesmo conversar sobre força, mas a força depende da energia quântica e ela é muito mais poderosa porque ela cabe em qualquer lugar do corpo tem energia quântica. A energia quântica é algo tão interessante porque toda matéria tem energia quântica. Não tem como ser diferente, porque a energia quântica é a predecessora dos elétrons. E se toda matéria tem elétrons, então toda matéria tem energia quântica, porque os elétrons são formados de energia quântica. E se toda matéria tem elétrons, toda matéria tem energia quântica. Esse é o caminho lógico adequado, simples. A energia quântica ela também explica outras coisas. A fé, a força é quântica. A fé é quântica, Otelo? Pela minha teoria, sim. Mas só depois do terceiro vídeo de meia hora, vai ter um videozinho de 1 hora que eu estou pensando aqui, para desenvolver a parte mais chatinha da física quântica que explica a alma toda. E eu digo que a física quântica ela é o suficiente para explicar a alma toda. Mas, para explicar a reencarnação, só Bert Hellinger, só a psicanálise. Que no meu caso, eu vou trocar a psicanálise pela teoria cognitivo-comportamental. Porque é a gênese matemática da psicanálise.
psicanálise. A gênese cognitiva da psicanálise é a cognição de alguma forma, é a fórmula que nós fazemos, usando maior, menor, diferente, igual, multiplicação, divisão, tudo se resume em maior, menor, mais e menos. A física quântica, então, é só isso que a gente precisa entender. Ela é colorida, ela é sutil, ela está em todo lugar. Toda matéria tem energia quântica. Então existe um nível quântico da matéria. Pronto. É isso que a gente precisa para entender até a própria força, até a fé no final do nosso pequeno curso de física quântica, com o foco na explicação da alma. É interessante, porque muita gente já pensou nisso, né, na explicação quântica da espiritualidade. Tanta gente, né? Eu sou apenas mais um para desenvolver uma teoria. Mais um, então deve ter gente muito boa por aí que explica perfeitamente isso. Eu estou lendo um aqui, Alquimia, deixa eu ver se o título está aqui. Usando aquela minha assinatura do Kindle Unlimited. Deixa eu ver se eu consigo. Alquimia quântica, fluido cósmico universal. Ele tenta explicar a origem até dos espíritos. Eu quero é a alma, eu não quero o espírito, eu quero a alma. Até porque o espírito, para mim, pertence ao campo da linguagem. Então, se existe um fantasma, para mim, não é espírito, é alma também. Mas quando a alma se torna visível, então ela já entrou num campo quântico quase muito concentrado, porque a energia quântica tem cor. Para que a gente veja um fantasma, tem que ter muita energia quântica. A concentração daquela energia tem que ter muita para gerar cor. Porque a energia quântica não é visível aos nossos olhos. Quem viu energia... Alguém já viu um elétron também? Então, a lógica explica isso. Se você não viu um elétron, se o elétron é menor, se o elétron é maior que a partícula quântica, e se você nunca viu o elétron, se o olho não é capaz de ver o elétron, ele não é capaz de ver a partícula quântica também. Pronto, a lógica, eu estou seguindo a lógica de maneira muito rígida, porque a força me manda fazer assim, isso me relaxa até. Basicamente é isso. É importante relembrar que toda matéria tem a sua parte quântica. Então existe uma parte quântica, a parte elétrica, tudo tem um potencial elétrico, tudo tem elétron, e a parte material. E eu vou dividir só assim, e isso é o suficiente, é mais que o suficiente. Até a comida é matéria. Se a comida é matéria, e se a matéria tem partículas quânticas, então a comida também tem partículas quânticas, que a formam. Porque toda matéria é formada de elétrons. E se os elétrons são formados de partículas subelétricas, partículas quânticas, então a matéria tem partículas quânticas nela. Os elétrons são filhos da energia quântica e são energia quântica condensada. Por quê? Aí os cientistas falam assim: a partícula quântica, ela origina todo o universo. E o universo tem elétrons em todo lugar. Então existe energia quântica em todo lugar. Mas se existem elétrons, existe um momento que a partícula quântica gera o elétron.
como que ela gera o elétron? Fizeram experimentos onde houve um bombardeamento de partículas quânticas, e esse bombardeamento provocou a aglomeração das partículas quânticas. E essa aglomeração gerou elétrons. Esse experimento está em outro livro, Uma Breve História da Física Quântica. Pode conferir lá. Uma Breve História da Física Quântica. Esse é o nome, pode procurar na Amazon, Uma Breve História da Física Quântica. Deixa eu ver se eu tenho o autor dele aqui. Então, esse experimento, aqui é o Luiz Orlando, Uma Breve História da Física Quântica, ele explica essa experiência e outras poucas que comprovam ao contrário também. O elétron dividido gera um mundo quântico. Isso é muito interessante e importante, porque existem partículas quânticas que, ao se concentrarem, geram elétrons. Então, a partícula quântica, ela está próxima do elétron, e o mundo ele é todo coberto de partículas quânticas. Como provar isso? Só a linguística consegue comprovar isso de uma maneira muito rígida. Temos que falar então assim: se a matéria tem elétrons e os elétrons têm energia quântica, a matéria tem energia quântica. Pronto, até aí está tudo bem. Mas se a matéria tem energia quântica, a vida tem energia quântica. Mas a vida é algo que existe no universo. Se tudo que existe no universo tem elétrons, tudo que existe no universo tem energia quântica. E aí vem um momento de não entender seguindo a lógica. Se o universo existe, não existe espaço vazio no universo. Mas se não existe espaço vazio no universo, existe alguma coisa que tem elétrons. Houve um pequeno salto aí, né? Existe matéria. E a matéria é formada de elétrons. Então, se a matéria é formada de elétrons e os elétrons são formados de energia quântica, então o universo é formado pela energia quântica também. Então, a energia quântica está em todo o universo. Pronto. Se você acompanhou, você não entendeu, mas sentiu um conforto. Essa é a ideia. Se você não acompanhou, você pode ter ficado tentado a entender. Isso é muito perigoso, porque nós estamos entrando num mundo de afirmações graves. E as afirmações graves do mundo quântico, elas precisam ser trabalhadas com muita lógica. Se então, para que ao final a gente possa entender com tranquilidade. Então, se esse caminho do se então foi um caminho tortuoso, ele deve ser refeito. Eu vou refazer, eu vou encerrar esse vídeo agora, enumerando os axiomas. A primeira coisa que foi falada é o seguinte: o mundo é formado por elétrons. Tem matéria, a matéria é formada por elétrons, os elétrons são formados por energia quântica, de acordo com o experimento,
do livro do Luiz Orlando, Breve História da Física Quântica. Da Física Quântica. É o primeiro postulado. Segundo, toda matéria tem elétrons. Toda matéria tem elétrons e todos os elétrons têm energia quântica. Antes de todos, o mundo é colorido, porque se existe cor, é porque essa cor veio de algum lugar, veio de uma partícula menor, e essa partícula menor tem que ter alguma cor para que o mundo tenha cor. Essas partículas menores reunidas dariam as cores do mundo. Os elétrons formam o mundo inteiro e os elétrons são coloridos. Eles formam as cores de acordo com a sua concentração. E a cor, então, tem origem na concentração de elétrons. E os elétrons são originários de onde? Das partículas subatômicas, das partículas quânticas. Os elétrons, então, se eles têm cor, essa cor vem das partículas menores do que ele. Partículas quânticas. E o mais fantástico postulado foi: o mundo inteiro tem partículas quânticas, o universo inteiro também tem. Porque se o universo existe, e o universo existe, se ele existe, ele tem matéria. Se não existe um lugar, se não existe nada que não exista, então tudo tem matéria. O todo do universo tem matéria. E essa matéria tem elétrons que têm partículas subatômicas, partículas quânticas. Partículas subatômicas que são as partículas quânticas. E não há lugar vazio no universo. O universo existe. Tudo que está dentro do universo existe também. Então, conseguimos avançar no estudo, gerando esses pequenos axiomas. Vamos repetir todos eles e acrescentar mais no vídeo de amanhã. Então esse vai ser Vivegar, o eu quântico da alma, introdução. O eu quântico da alma, introdução. Começou, gente. Começou o estudo da alma via física quântica. Cuidado, cuidado, porque após o quarto ou quinto vídeo, a sua vida vai mudar completamente. Como a minha já mudou. Nós vamos descobrir o que nós somos de verdade. Cuidado. Cuidado, não sei se você vai aguentar.